na pessoa do nosso presidente da mesa, cumprimento a todos e todas presentes aqui e também que estão acompanhando virtualmente essa sessão solene, que é extremamente importante, porque ela joga luz àqueles que são os trabalhadores e as trabalhadoras dos serviços públicos do nosso país. Além do trabalho ser um direito social, um direito humano, então muito importante na dimensão singular da vida de cada um de nós, o trabalho dentro do serviço público, ele tem uma função específica dentro da nossa Constituição Federal, dentro do nosso projeto de país, de sociedade e de democracia. Os serviços públicos são aqueles que garantem os direitos fundamentais ao conjunto da nossa população. E são os servidores e as servidoras públicos que, dentro de cada uma de suas unidades de trabalho, que transformam essas políticas públicas em políticas de Estado. E num país forjado pela lógica da casa grande, da exclusão, marcado pelo racismo, pela pobreza profunda da grande maioria da nossa população, a gente tem aí a dimensão essencial nossa dos serviços, dos servidores públicos. Eu sou servidora pública, prestei serviços públicos por 23 anos na carreira da educação do município, da cidade de São Paulo. Sou a primeira professora de carreira eleita do meu município. Então, quando eu falo da importância do serviço público, quando eu falo da importância dos sindicatos, das organizações de classe, eu falo de algo que eu vivi, falo de algo que me constitui, que constituiu a minha visão de mundo, que me fez chegar até aqui e que me faz entender que hoje não tem como a gente pensar a reconstrução desse país sem a gente tomar algumas ações que são essenciais. E aqui eu quero listar alguns compromissos que nós, da bancada em defesa dos serviços públicos, temos e hoje reafirmamos com o conjunto dos servidores e da população. Porque quando um serviço público é atacado, primeiramente somos nós, servidores públicos, na linha da frente, que sofremos. Mas o grande atingido por esse massacre aos serviços públicos é o conjunto da população. A gente não pode ter dúvidas com relação a isso. E algumas das nossas tarefas, enterrar de uma vez por todas essa farsa da PEC 32, dessa farsa que significa essa reforma administrativa. Temos que... Vamos juntos enterrar de uma vez por todas isso. Temos que fazer a revogação da reforma da Previdência, que majorou e prejudicou ainda mais as mulheres, que são maioria nos serviços públicos, aumentando muito a nossa idade para poder conseguir a aposentadoria, e ainda confiscou aqueles que recebem abaixo do teto do INSS. Já não bastasse a reforma de 2003, que confiscou todos aqueles que recebem acima, agora também estão confiscados aqueles que recebem abaixo. E esse é um compromisso nosso. Temos também uma luta incansável, e quero dizer aqui,
uma ótima notícia com relação à nossa luta pelo descongelamento das nossas carreiras, quinquênios, sextas partes, biênios, licenças-prêmios, que reproduziram efeitos nefastos nas carreiras dos servidores através da LC 173, que o deputado federal Guilherme Boulos, que é relator dessa matéria na Comissão de Finanças e Tributação, já protocolou o seu relatório essa semana, favorável. Nós estamos trabalhando numa articulação e quero pedir aqui, mais uma vez, o apoio dos sindicatos, das confederações aqui presentes, para que a gente dialogue com o conjunto dos deputados que compõem essa comissão, porque nessa semana, ou no máximo na próxima, a gente já vai colocar em votação mais uma vez esse PL nessa comissão. Então, a gente vai avançando para que a gente tenha mais esse direito que nos foi roubado, devolvido. E a gente tem outras lutas que são fundamentais, e eu, como uma servidora pública da área da educação, não poderia não mencioná-las, como duas lutas primordiais. A gente não tem ainda a implementação total da Lei Nacional do Piso do Magistério, que é uma lei de 2008, e até hoje, inúmeros municípios e governadores não pagam piso. O piso, gente, é R$ 4.420,55 para 40 horas de trabalho. E isso não é pago. Então, que país é esse que não consegue valorizar minimamente as suas servidoras públicas da área da educação? Então, a gente faz essa luta aqui. E também pelo enquadramento na carreira do magistério das nossas educadoras infantis. E quero aproveitar essa sessão solene para fazer essa denúncia, visto que muitas pessoas não têm conhecimento disso. A LDB, que é a nossa lei maior da área da educação, já instituiu que todas as trabalhadoras que educam nossos bebês, nossas crianças de 0 a 3 anos, elas fazem parte da carreira do magistério. Mas o que acontece? Inúmeros municípios não enquadraram essas profissionais na carreira do magistério. Por quê? Para não precisar pagar o piso nacional do magistério. Isso é um escalabro. Isso é um absurdo. Nessa semana, também, na quinta-feira, está convocada a sessão do Congresso, e nós temos um compromisso, nós, deputados e deputadas que defendemos os serviços públicos, que é votar pela derrubada do veto 10 e 25, que são vetos que estão prejudicando a carreira dos servidores do Judiciário e do Ministério Público. E a gente precisa unir esforços para derrubar esses vetos. E termino aqui a minha fala falando dos ataques no estado de São Paulo. Sou deputada eleita por São Paulo, e lá a gente tem um governo que atua de forma contínua pela destruição dos serviços públicos. Apresentou essa semana uma PEC, a PEC 9, para mudar a Constituição e retirar mais de 10 bilhões de reais das verbas da educação. Vocês acompanharam ontem mais uma tragédia na educação, a escola, que é para ser um espaço de vida, sendo um palco de assassinatos. E isso passa pela desvalorização e pelos ataques à Constituição, não só da educação, mas de toda a rede de apoio que garantem os direitos fundamentais às nossas crianças e adolescentes, que são serviços públicos essenciais, como CAPES, como assistente social, como a própria polícia, que também estão prejudicados, estão precarizados na sua capacidade de atuação. Então, esse mesmo governador que não cumpre a lei de ter psicólogos e assistentes sociais nas escolas, que no estado de São Paulo nós temos mais de 100 escolas de lata,
que não investe na educação quilombola, que não investe na educação das pessoas com deficiência, que não paga o piso nacional do magistério, anuncia um corte e anuncia uma nova reforma administrativa. E a gente sabe que, infelizmente, o Estado e o município de São Paulo, eles servem de laboratórios para as maldades que depois se espalham pelo Brasil. Então, luto para nós, que somos servidores públicos, servidoras públicas, é verbo. A gente tem que lutar e resistir. E nesse dia de homenagem, a gente está aqui para se fortalecer e para a gente se juntar, para fazer desse país um país mais justo e que nossos meninos e as nossas meninas tenham um futuro muito melhor do que esse presente de horror que a gente vive. Muito obrigado e vamos à luta. E viva a luta dos servidores e das servidoras públicas.